Bom dia a todo mundo. Nossa aula já está sendo gravada. Esta aula do dia 16 de... Mentira, que 16? Aula do dia 9 de junho, nesta quarta-feira. Tá, gente? Muito bom dia para todo mundo. Nós vamos iniciar hoje a... Professor, você mandou o microfone. Alô, gente, por favor, não acionem o meu microfone de mudo, o mudo meu. Bom, de novo, vamos iniciar hoje a nossa terceira etapa do ano letivo 2020. Nós ainda estamos no ano letivo 2020, todos sabemos disso, né, gente? E hoje a gente começa a nossa terceira etapa. A segunda etapa terminou na aula, na quarta-feira passada, ok? E há ainda relativa à segunda etapa uma atividade em aberto, que é o questionário sobre funções químicas, né, gente? Ainda está no prazo para vocês fazerem, ok? Sobre esse assunto que nós vamos iniciar hoje, que é reações químicas, vai ser aberta uma atividade, um questionário, somente na próxima aula, na aula do dia, após a próxima aula, no dia 16, na quarta-feira que vem. Então, esse assunto nosso, reações químicas, nós vamos abordar esse assunto em 2 semanas. Hoje, no dia 9, tá, de junho, e no dia 16 de junho. Agora, é importante vocês prestarem atenção para o seguinte: a aula do dia 16 de junho, a aula da próxima quarta-feira, eu vou gravar essa aula, tá? E vou disponibilizar para vocês lá na nossa sala do Moodle, lá no bloco Reações Químicas. Porque na semana que vem eu estarei num local onde eu não tenho conexão, tá? Assim como já aconteceu em algumas semanas aí passadas, né? Eu vou gravar, então atentem para isso, tá, gente? A aula da próxima quarta-feira, dia 16, eu vou gravar essa aula, vai ser uma aula de exercícios, tá? Eu vou gravar essa aula e vou colocar, ainda essa semana, eu vou colocar até sexta-feira, agora, até depois de manhã, eu coloco a aula do dia 16 lá na nossa sala. Ok, gente? Eu vou compartilhar aqui o nosso calendário, só para deixar bem claro isso que eu acabei de falar. Então, estou aqui, deixa eu ver, vou ver. Aqui está a nossa apostila, mas aqui, está aqui, o nosso cronograma. Exatamente. O nosso cronograma. Hoje, dia 9, a gente inicia o terceiro trimestre, tá? Ok? A semana passada foi o término do segundo trimestre. Hoje, a gente inicia o terceiro trimestre, a terceira etapa, com esse capítulo, que é o capítulo chamado Reações Químicas. E esse assunto, reações químicas, ele será, volto a dizer, ele será abordado nas semanas do dia 9 e do dia 16, sendo que, reforçando, no dia 16, esta aula
não será síncrona, ela será uma aula gravada. Eu vou gravar o vídeo e colocar o link para vocês lá no bloco Reações Químicas da Sala do Moodle. Ok, gente? Tá? Nesse mesmo dia 16, no mesmo dia 16, vai ser aberto para vocês, na quarta que vem, o questionário sobre reações químicas. O questionário no valor de 10 pontos sobre esse assunto que a gente vai começar hoje. E o questionário, gente, vai ter o mesmo formato, a mesma configuração dos questionários anteriores. Vão ser 10 questões, múltipla escolha, com 3 tentativas. Cada tentativa, você pode realizar, vocês poderão realizar cada tentativa ao longo de 24 horas, né? Tá? Começou uma tentativa, você tem 24 horas para concluir, não é um prazo bem grande, é um prazo dilatado para a conclusão da tentativa, ok, gente? Sem estresse, sem nenhum problema, com tranquilidade. O formato é o mesmo. Agora eu quero aproveitar para falar da recuperação. Aqui, ó. No dia 17, vai ser aberto também um questionário sobre a relativa à recuperação da etapa 2, relativa à recuperação da segunda etapa. Então, essa recuperação, quem é que está habilitado a fazer a recuperação da etapa 2? É aquele aluno que não alcançou 60% na etapa. Só lembrando, a etapa 2, ela tratou dos capítulos 4, ligações químicas, e 5, funções químicas. Agora, é importante lembrar que nessa pontuação, nesses 60%, entra também a parte prática, tá? Não da recuperação, mas na hora de vocês somarem a pontuação da etapa, tem que somar, é claro, a pontuação da parte prática. Então, a etapa valeu 35 pontos. 60% de 35 dá quanto? 60% de 35? Vou fazer a conta aqui. 60% de 35 dá 21. 60% de 35 dá 21. Então, na segunda etapa, quem ficou com a pontuação menor que 21, somando teoria e prática, somando a parte teórica e laboratório, vai fazer essa recuperação. Então, só faz essa recuperação quem não alcançou 21 pontos no total, né? Teoria e prática. Ok, gente? Tá? Muito bem. Então, vamos começar a nossa aula sobre reações químicas. Se alguém tiver alguma pergunta, em relação a qualquer desses pontos que eu abordei aqui do cronograma, pode perguntar à vontade, tá? Se não, vamos começar a nossa aula sobre reações químicas. Tá aí a apostila, tá? Eu preparei já essa apostila sobre, na verdade, eu coloquei numa mesma apostila o capítulo 6, que trata de reações químicas, que é o que nós vamos falar hoje e na próxima
na próxima quarta-feira. E também, aproveitando, eu já coloquei o capítulo 7, que é aquele que trata do balanceamento de equações químicas, tá? Eu dividi em capítulos 6 e 7 por mera questão formal. Na verdade, normalmente, no ensino presencial, os dois assuntos, reações químicas e balanceamento de equações químicas, fazem parte de um mesmo assunto. Vocês vão ver na sequência aqui. Tá? É só para diferenciar lá no nosso cronograma. Lá no nosso cronograma, eu diferenciei reações de balanceamento, mas é uma sequência só. Tá? Não tem problema nenhum. Essa apostila já está lá no bloco Reações Químicas da sala do Moodle, tá? Essa apostila, essa mesma apostila, que engloba os capítulos 6 e 7. Então, vamos passar para frente. Esse assunto vai ser abordado. Esses dois assuntos, né, esses dois capítulos serão abordados, tanto agora em junho quanto em julho. O nosso ano letivo termina em julho, lá para o dia 20, por aí, né? Tá? A gente tem pouco mais só de um mês de aula. Muito bem. Então está aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Está aí, tá? O início do nosso estudo. Muito bem. Lá no início do primeiro ano, lá naquele primeiro capítulo do primeiro ano, se falou lá em fenômenos físicos e fenômenos químicos, tá? Qual que era a diferença entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos? Os fenômenos físicos são aqueles em que apenas o estado físico da matéria sofre alteração. Então, por exemplo, um bloco de gelo. Gelo é água sólida, né? Um bloco de água sólida, gelo. Se nós fornecermos energia para aquele bloco de gelo, de água sólida, aquela água sólida começa a sofrer um processo chamado fusão. E aquele sólido, água, começa a se transformar em água líquida. Esse processo de fusão ou de ebulição, né, os fenômenos chamados de fenômenos físicos, não constituem reações químicas. Por quê? Porque a natureza das substâncias permanece a mesma. Então, quando a água sólida, gelo, se transforma em água líquida, a molécula de água continua sendo H2O. Ou seja, a água, a sua natureza não é alterada, não muda, ela continua sendo a substância água. Tá? Quando ela evapora, a mesma coisa. As moléculas de água líquida, ao evaporarem, ao se transformarem em vapor d'água, aquela matéria continua sendo H2O, aquela substância continua sendo H2O. Bom, por que eu falei isso? Porque no caso das reações químicas, que a gente chamava de fenômenos químicos lá no início do ano, né? O que acontece é que determinadas substâncias, que nós vamos passar a chamar aqui, ó, de reagentes, essas substâncias, elas, claro, vão reagir umas com as outras, elas reagem umas com as outras, né? E a natureza química delas é modificada. A natureza dessas substâncias é alterada. Então, aquelas moléculas iniciais, aquelas moléculas que vão reagir entre si,
elas se alteram. As ligações químicas presentes nessas moléculas, essas ligações químicas, elas são quebradas. E aí, o que acontece? Os átomos dessas substâncias, eles vão se reagrupar, eles vão formar novas substâncias. Então, essas novas substâncias que serão formadas, nós vamos chamar de produtos. Olha lá, produtos. Então, resumindo, o conceito, eu estou falando com vocês, é o conceito de reações químicas. O que são reações químicas? São fenômenos, tá? São transformações da matéria em que algumas substâncias, essas substâncias, nós vamos chamar de reagentes, essas substâncias reagem entre si, fica até redundante falar, né? Essas substâncias reagem entre si e vão originar outras substâncias, tá? Denominadas produtos. Essas substâncias vão ser produzidas. Vamos dar um exemplo aqui, vamos descer aqui primeiro. Aqui um exemplo clássico aqui, um exemplo interessante, esse exemplo aqui. Olha lá. Nós temos ali uma equação química, tá? Essa equação química, eu vou falar o que é equação química. Qual é a diferença entre reação e equação? Existe uma diferença entre reação e equação. Mas uma representa a outra. Vamos ver. Nessa equação aqui, nessa equação química, estão representadas algumas substâncias. Eu tenho o gás carbônico, o CO2. Essa letra, esse parêntese minúsculo aqui, seguido de uma letra G minúscula, indica o estado físico da substância. Então, o gás carbônico aqui, o próprio nome já diz, né? É gás. Está reagindo. Então, esse símbolo mais aqui está indicando que uma substância está reagindo com outra. Está reagindo com o hidróxido de cálcio. Lembra lá das funções químicas, dos hidróxidos, né? Então, o gás carbônico está reagindo com o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio aqui está em solução aquosa, então esse AQ minúsculo ali significa misturado com a água, tá? Produzindo, essa seta aqui está indicando que essas substâncias do lado esquerdo estão reagindo entre si. Então, essas substâncias, CO2 e CaOH2, gás carbônico e hidróxido de cálcio, são os reagentes. Elas estão reagindo entre si, produzindo essas outras duas substâncias, que são o carbonato de cálcio, estão lembrados lá? Dos sais, né? Dos sais. Esse S aqui significa sólido, tá? Então, esse aqui é um carbonato de cálcio, é sólido, e produzindo também água. Na forma, esse L, aquilo ali não é L minúsculo, entre parênteses, tá? Produzindo água no estado líquido. Isso que vocês estão vendo, essa representação aqui, a gente chama de equação química. O que é uma equação química? Vamos lá em cima, olha lá. Aqui, ó. O que é... Opa, peraí. O que é... Olha lá. O que é uma equação química? A equação química nada mais é nada mais da maneira, representa, é a maneira com que nós representamos as reações, tá?
Se você for lá no laboratório e fizer essa reação aqui embaixo, aqui, ó, você pegar lá uma solução aquosa, essa aqui, ó, onde está passando minha mãozinha aqui. Você pegar uma solução aquosa de hidróxido de cálcio e borbulhar gás carbônico, vai ser formado carbonato de cálcio e água, serão formados, né? Essa é a reação. A reação química é o fenômeno que acontece na realidade. Se você for lá no laboratório, repetindo, e misturar essas duas substâncias, elas não só vão se misturar, como elas vão reagir uma com a outra. Essa é a transformação real, tá? Na prática. Agora, como é que a gente representa isso no papel? Como é que a gente escreve a reação química? Para a gente escrever a reação química, ou seja, para a gente representar graficamente, olha lá, graficamente. O que é representação gráfica? É a maneira de escrever. A maneira da gente representar graficamente, por escrito, uma reação química, é o que a gente chama de equação química. Então, a equação química nada mais é do que a representação escrita, pode ser no computador, pode ser no papel, né? Pode ser no quadro da sala de aula. A equação química nada mais é do que a escrita, a representação escrita da reação química. E o que a gente coloca numa equação química? A gente coloca, olha lá, ó, a gente coloca as fórmulas químicas das substâncias que participam da reação. Nesse exemplo aqui de baixo, quais são? Aqui tem quantas substâncias envolvidas nessa reação química? 1, 2, 3, 4. Gás carbônico, hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio e água. Então, a equação química, ela tem que conter aqui, ó. A equação química, ela tem que conter as fórmulas químicas das substâncias participantes, tanto dos reagentes, quanto dos produtos. E mais à frente, no próximo capítulo, capítulo 7, nós vamos ver que essas equações, elas têm que ser balanceadas. Tá? Essa aqui, deixa eu ver se ela já está balanceada. Essa aqui já está balanceada, essa já está. Vou falar sobre isso, só mais um minuto. Tá? Nós vamos estudar balanceamento no próximo capítulo, mas eu já vou adiantar alguma coisa aqui agora. Tá? Peraí. Diga. Isso de... Não era quando, por exemplo, tinha que ter o mesmo elemento em comum em elementos? Por exemplo, tem 5 elementos, e esses 5 elementos tinham que fazer ligação com um elemento em comum, não era isso, não? Não exatamente isso. Você está falando da equação ou da reação? Da equação. É, equação. Ó, você está aí. Quem está falando? Me fala seu nome, por favor. Henri. Henri, obrigado, beleza. Ó, numa equação química, eu tenho que colocar as fórmulas das substâncias, ok? Então, quais são as substâncias que estão reagindo entre si aqui nessa reação? É o gás carbônico, é o CO2, e o hidróxido de cálcio, que é o Ca ou H2, ok? Vamos lembrar aquilo que eu falei no comecinho da aula de hoje. Quando a reação química ocorre, os átomos dos elementos químicos, as moléculas, elas são desfeitas, elas são quebradas, elas são desmontadas. Então, observa aqui para você ver, ó. Veja você que o carbono aqui, nessa primeira molécula, está ligado a 2 átomos de oxigênio.
não sei se você está lembrado, aquela fórmula que a gente fazia lá no capítulo Funções Químicas, aliás, lá nas ligações, era O dupla C dupla O. Gente, eu prometo para vocês que eu vou arrumar um tablet com canetinha para escrever, tá? Mas procure enxergar aí, ó, essa fórmula aqui, ó. Como é que são as ligações químicas nela? Oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio, ok? Aqui no hidróxido de cálcio, eu tenho uma ligação iônica, cálcio com OH de um lado, cálcio com OH do outro. Quando essa reação química ocorre, essas ligações são quebradas. Elas são quebradas, tá? Aí você vai me perguntar assim, mas então o que acontece? Na prática, o que acontece é que outras ligações químicas serão formadas. Então, quando essas duas substâncias aqui, ó, os chamados reagentes, reagem entre si, as suas ligações são quebradas. E aí, na hora de formar essas outras duas substâncias, novas ligações vão ser formadas. Aí, voltando à sua pergunta, o cálcio estava do lado esquerdo aqui da equação? Estava. Ele aparece do lado direito? Aparece. Só que ele aparece do lado esquerdo formando um tipo de substância, que é o hidróxido. Do lado direito da equação, ele aparece formando outra substância, que é o carbonato. Isso aí é um sal. A mesma coisa acontece com o carbono. Aqui o carbono, ó. Aqui do lado esquerdo, nos reagentes, ele está formando um óxido. Do lado direito, nos produtos, ele está participando na formação de um sal. A mesma coisa com o oxigênio. Aqui, ó, oxigênio aqui. Aqui, o oxigênio está formando um hidróxido. Do lado direito, parte dos oxigênios estão formando sal, a outra parte está formando água. Então, o que acontece numa reação química? Ocorre olha a palavra que eu estou usando, um rearranjo, uma reestruturação dos átomos. É como se fosse uma dança das cadeiras, né? Quando sai dos reagentes e passa para os produtos, os átomos vão ocupar novas posições, vão ocupar novas ligações. Os átomos são os mesmos, tá, gente? São os mesmos. O cálcio está aqui, à esquerda, está aqui à direita. O carbono está aqui à esquerda, está aqui à direita. O oxigênio está aqui à esquerda, está aqui à direita. O hidrogênio está aqui do lado esquerdo, está ali do lado direito, ok? Só que ocupando novas posições, ou seja, formando novas ligações químicas. Qual a consequência disso? Formando. Ô, Lucas, aqui, eu acho que eu entendi. Tem funções químicas também, né? Tem. Então, funções químicas, então, confundi. Aqui no caso eu tenho um óxido reagindo com um hidróxido, produzindo um sal, olha lá, e produzindo água, ok? O interessante aqui é o seguinte, é que quando a gente representa a reação por meio da equação, a gente coloca as fórmulas químicas, aqui as fórmulas, ó, CO2, CaH2, CaCO3, água, H2O. É importante a gente lembrar que as fórmulas dos produtos, é evidente, são diferentes das fórmulas dos reagentes. Claro, porque umas substâncias se transformaram em outras, mas os elementos químicos são os mesmos. É aquilo que eu falei, é uma dança das cadeiras.
Os átomos simplesmente mudam de posição. Aqui, o cálcio formava um hidróxido, aqui, ele passa a formar uma outra substância. No caso aí, um sal, né? Ok? Então, isso é o que a gente chama de equação química. E o que eu quero que vocês saibam é interpretar, lá no questionário, que eu vou abrir semana que vem, eu quero que vocês saibam interpretar a equação química. Tá? O que é? O que são os reagentes? O que são os produtos? E tem aqui, olha aqui, gente, ó, esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é uma seta. O que esse símbolo representa na equação química? Ele tem o mesmo significado, o mesmo, tá? A mesma simbologia, o mesmo significado do sinal de igualdade. Lá na equação matemática, você tem lá uma equação matemática. Y igual a x mais b. Na equação matemática, eu tenho o primeiro membro, à esquerda, e o segundo membro, à direita. O que torna aquela representação uma equação? É o sinal de igualdade. Y igual a x mais b. Na equação química, o sinal de igualdade é a seta. Tá? O sinal de igualdade é a seta. Tanto que antigamente, se vocês aí, algum de vocês tiver em casa aí, um livro muito antigo de química, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a equação química era escrita com sinal de igualdade. Depois passou a ser escrita com o sinal de uma seta. Tá? Por quê? Para indicar quais são as substâncias iniciais, reagentes, e quais são as substâncias finais, produtos. Ok? Vamos passar para frente? Aqui tem aqui uma parte que fala das evidências de uma reação química. Isso aí seria legal se a gente tivesse no laboratório. Eu acho até que o Rogério ou a Cláudia, não sei qual é depende do professor de laboratório, né? Eu acho até que eles vão colocar alguma coisa disso lá na parte de laboratório. Então, vamos passar para frente. Isso aí é laboratório. Ah, tudo isso é laboratório. Muito bem. Agora sim. Muito bem. Olha lá. Nós vamos classificar as reações químicas com base em alguns critérios. Com base em alguns critérios. Ô, gente, aquilo que eu passei rapidinho ali, a apostila está lá na sala, tá? E o laboratório, provavelmente, o professor de laboratório vai abordar aquilo ali, tá? Bom, nós vamos agora classificar as reações químicas. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês saibam olhar uma equação e me dizer, essa equação representa uma reação assim, assim, assado. Por exemplo, olha esse primeiro caso aqui, ó. Reações de decomposição, também chamadas de reações de análise, tá? O próprio nome já diz, reação de decomposição. É aquela reação em que uma única, tá, gente? Uma única substância, olha lá, aqui o exemplo, ó, carbonato de cálcio. É aquela em que uma única substância é decomposta em outras. Então, no lado esquerdo da equação, só vai ter uma fórmula de substância. Aqui embaixo, olha o exemplo, ó. Do lado esquerdo da seta, só tem uma fórmula. E do lado direito? Do lado direito, podem ser 2, 3, tanto faz. Tá? Do lado esquerdo, uma única substância. Do lado direito, podem ser 2, 3, depende da reação química. Esse exemplo aqui é bastante ilustrativo. Ó. Esse aqui, ó. Olha lá. O carbonato de cálcio, que é um sal,
de grande importância econômica, tá, gente? O carbonato de cálcio, ele é conhecido comercialmente com o nome de calcário. Calcário. E o calcário, ele pode ser decomposto em temperaturas altas, tá? Em altas temperaturas, temperaturas próximas aí de 1000 graus Celsius, 1000 graus, tá? Então, o carbonato de cálcio, ele é decomposto nessa faixa de temperatura que eu falei, isso na indústria, eu estou falando na indústria, tá? No laboratório dá para fazer também. Ele é decomposto em, olha lá, em óxido de cálcio, que é um sólido. Todo mundo lembra do óxido de cálcio, né? Da fórmula dele. E libera essa setinha para cima aqui. Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha está indicando que é um gás que está sendo despejado na atmosfera. É essa indústria aqui, ó, a indústria de decomposição do carbonato de cálcio. Qual que é o objetivo dessa indústria, desse processo industrial? É obter essa substância aqui, ó, o óxido de cálcio. Ela é chamada comercialmente com o nome de cal. Cal, essa cal aí, gente, que usa em construção, né? É usar também para fabricar cimento. Então, essa indústria é altamente poluente, tá, gente? Por causa do CO2 que lança na atmosfera. Minas Gerais tem regiões do estado cuja principal atividade econômica é a obtenção de cal. Aqui, ó. Região ali do sudoeste mineiro, né? Pains, Arcos, aquela região ali do sudoeste mineiro, né? Muito bem. Então, como é que eu identifico uma reação de decomposição? Do lado esquerdo da equação só tem uma fórmula e do lado direito tem duas ou mais. Olha lá, AB dando A mais B, ok? Segundo tipo, olha lá, reações de síntese. A reação de síntese é o inverso, olha lá, aqui. É o inverso da decomposição. Se na decomposição eu tinha uma única substância do lado esquerdo e duas ou mais do lado direito, na reação de síntese é o contrário. É o inverso. Eu tenho uma única substância do lado direito. Então, nas reações de síntese, vai ser produzida uma única substância produto. E do lado esquerdo? Podem ser duas, podem ser três. Aqui um exemplo, esse exemplo aqui é bacana. Tá? Eu acho até que esse exemplo foi mostrado para vocês numa videoaula do laboratório. O professor pegou lá um pedaço de magnésio, tá? Magnésio é um metal, e queimou na presença de oxigênio. E essa queima, lá, duas substâncias, lá, A, B, ela, duas substâncias, produzindo uma única substância, que é o óxido de magnésio. Ok, gente? Tá? Essa equação aqui já está balanceada, Eu vou voltar a falar no balanceamento quando for o momento. Aí eu volto aqui nessa equação, vou mostrar para vocês por que tem um 2 aqui, por que tem esse 2 aqui, por que tem um 1 aqui que não se escreve, o coeficiente 1 não escreve, tá? Podemos até adiantar. Por que se faz o balanceamento de uma equação? Rapidinho. Para obedecer à lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier é aquela que fala assim, ó, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí agora nós vamos falar a lei de Lavoisier de uma outra maneira. Numa reação química, o número de átomos de cada elemento tem que ser igual no primeiro membro da equação e no segundo membro da equação. Então, por que tem esse 2 aqui, ó? Porque são 2 átomos de magnésio e do lado direito, 2 átomos de magnésio.
Do lado esquerdo, 2 átomos de oxigênio. Do lado direito, 2. Esse 2 aqui, gente, multiplica a fórmula toda. Ó. 2 átomos de oxigênio. 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 magnésios, 2 magnésios. Mas nós vamos voltar a falar nisso no próximo capítulo, naquilo que eu chamei aqui de capítulo 7, tá? Depois da aula lá do dia 16. Vamos em frente que o nosso tempo está curto. Terceiro tipo de reação que eu quero que vocês saibam identificar são as chamadas reações de deslocamento, também conhecidas com o nome de simples troca. Pode chamar também de substituição. Olha que interessante aqui, ó. Olha o exemplo genérico, ó. O mecanismo, olha o mecanismo. O que vocês estão enxergando ali? Eu tenho uma substância simples, tá? Reagindo com uma substância composta. Qual que é a diferença mesmo? A substância simples é formada por um único elemento químico. Olha o zinco aqui embaixo, olha o zinco, olha o zinco. Tá? Reagindo com uma substância composta, aqui, ó, HCl. Então, tem elementos químicos aqui diferentes, ó, HCl. Tá? Então, olha lá, BC. Aí, na hora que a reação ocorre, o zinco entra no lugar do hidrogênio, olha lá, ele entra aqui no lugar do hidrogênio e substitui, desloca o hidrogênio. Aí vai dar origem a uma outra substância composta, aqui, ó, o zinco ligado no cloro, dando origem aqui a um sal, cloreto de zinco, e liberando, no caso aqui, gás hidrogênio. O balanceamento aqui tá com fração, eu vou explicar depois eu vou explicar por quê, tá? O balanceamento não é agora, não. Como é que eu quero que vocês identifiquem uma reação de simples troca? É uma substância substituindo, é um elemento substituindo o outro, olha lá. O zinco substituindo o hidrogênio. Então, fica A mais BC, dando AC mais B. Tá? Então, o que eu quero é que vocês saibam identificar a equação. Eu não vou pedir para vocês montarem a equação, não. Tá? Se a gente tivesse lá na aula presencial, eu pediria, mas aqui não. Então, essas séries aqui, ó, isso que está aqui, essas séries, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês lá no questionário, não. O que eu quero de vocês lá no questionário é que vocês saibam identificar. Essa reação aqui é uma simples troca. Essa reação aqui é uma síntese. Ok? Muito bem, vamos para a próxima. Próxima. Reações de dupla troca. Olha lá. Reações de dupla troca, ela envolve duas substâncias compostas. Aqui, ó, AB reagindo com CD. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. Tá? Olha o exemplo aqui embaixo. Olha o exemplo aqui embaixo. Nitrato de prata, HNO3, substância composta, é um sal, reagindo com cloreto de sódio, é outro sal. Tá? Produzindo nitrato de sódio. Então, vejam que o nitrato está ligado ao sódio agora aqui. E cloreto de prata, Olha que interessante aqui, o que aconteceu? A espécie A, olha aqui em cima agora, ó, entrou no lugar de C, e a espécie C entrou no lugar de A. Houve uma permuta. Olha a palavra aqui, ó. Olha essa palavra aqui, ó. Houve uma permuta de espécies químicas
entre as duas substâncias. A veio para o lugar de C, C veio para o lugar de A. Então fica AD mais CB. O que eu quero, gente, eu não vou exigir de vocês, eu não vou exigir de vocês a montagem da equação. Não vou. Lá na frente vocês vão ter que balancear. Lá na frente nós vamos balancear as equações. O que eu vou exigir de vocês vou cobrar no questionário, é saber olhar a equação e falar, opa, essa equação aqui é de uma reação de dupla troca. Tá? Tudo bem? Muito bem. Vamos para frente. Opa, aqui, peraí. Agora aqui. Reações de combustão. Reações de combustão. Gente, essas reações... Agora são 11h50. Me dá mais 5 minutos. Mais 5 minutinhos, tá? Quem não puder ficar, assiste o final da aula depois, lá na gravação, tá? No link lá. Eu preciso de mais 5, 8 minutos para terminar isso aqui. Não, esse tipo de reações aqui agora, as reações de combustão, são as reações mais importantes para o ser humano. Não estou exagerando, não. Desde quando, lá na pré-história, né? Desde quando lá os primeiros Homo sapiens, ou aqueles Homo de Neandertal, aquela turma lá de 20 mil, 30 mil anos atrás, né? Aquela turma lá, né? Aprenderam a fazer fogo, tá? Para quê? Fazer fogo para quê? Para obter luz, energia, luz, para obter calor e para cozinhar, né? Preparar os seus alimentos. Então, e depois, para produzir metais, né? Na Idade do Bronze, né? Para fundir metais, e assim sucessivamente, tá? Então, desde o primeiro momento em que um Homo sapiens, lá 30 mil, 40 mil anos atrás, aprendeu a produzir fogo, a humanidade, o ser humano, utiliza as reações de combustão, tá? Para obtenção de energia, para obtenção de luz, calor, para diversas formas. Hoje não, há muito tempo, desde a Revolução Industrial, que essas reações de combustão tomaram uma dimensão enorme. Tá? Todo mundo sabe o que foi a Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente na Inglaterra, né? Na Inglaterra e depois na Europa Ocidental, Estados Unidos e por aí vai. Tá? São as reações mais importantes para nós, ainda hoje. Tá? O que são reações de combustão? São aquelas reações em que uma substância que nós vamos passar a chamar agora de combustível, olha aí a gasolina, o gás de cozinha, né? O álcool, o etanol, né? Então, o que são reações de combustão? Nós temos os combustíveis, é aquela em que o combustível sofre a queima, reage com uma outra substância, que nós vamos passar a chamar de comburente. No caso da atmosfera terrestre, da Terra, o comburente mais importante é o gás oxigênio. Esse mesmo gás oxigênio que a gente respira aí, né? Tá? Se a gente não tivesse gás oxigênio, se não tivesse gás oxigênio na atmosfera, não existiria vida, né? Tá? Então, quando ocorre a combustão, o combustível queima, reage com o oxigênio e libera energia. Tá? E aqui, eu escrevi aqui, libera energia na forma de calor, não é só não. É na forma de calor, na forma de luz, na forma de trabalho
trabalho realizado. Quando você queima, quando a gente usa gasolina no motor de um carro, na hora que a gasolina explode lá dentro do motor, né, além de calor, produz também trabalho. Por isso que o carro movimenta, é claro. Por isso que o motor do carro faz o carro movimentar. É um trabalho também realizado pela queima da gasolina. Outro exemplo interessante aqui, é esse aqui, é a queima dos açúcares, né, dos glicogênios no nosso corpo. A gente respira para isso, né? Tá? Para obter calor, para a gente manter a temperatura corporal, né? Tá? Quais são, e isso também vai ter questão lá no questionário sobre isso aqui, tá? Quais são os principais combustíveis que a humanidade, né, que nós utilizamos? São os derivados do petróleo, isso, daí a importância do petróleo, né? São os hidrocarbonetos, essa palavra, hidrogênio, carboneto, carbono. São substâncias formadas por carbono e hidrogênio. Aqui os exemplos aqui embaixo, tá? Derivados do petróleo. Eu pus aqui três exemplos de hidrocarbonetos. Tá? Nós temos aqui embaixo 3 exemplos de hidrocarbonetos. Qual outro combustível que também é muito importante na matriz energética mundial? Brasileira, então, nem se fala. É o álcool. O álcool. O posto de gasolina é chamado de etanol, né? Tá? Qual outro importante também? O gás natural. Aqui ele, aqui é o gás natural. Esse segundo exemplo aqui é o exemplo da combustão do gás natural. O gás natural, o nome químico dele é metano. E a fórmula química dele é CH4. CH4. Tá? Vocês estão vendo o que essas 3 equações aqui têm em comum? O que elas têm em comum, as 3 equações? São compostos do carbono, olha lá, do carbono e hidrogênio, tá? Esse exemplo aqui é a gasolina, esse que eu acabei de marcar aqui é a gasolina. Quando eles sofrem a queima, reagem com oxigênio aqui, Tá? Não preocupa agora com o balanceamento, não. Não preocupe com o balanceamento. O balanceamento nós vamos fazer no capítulo 7. Tá? Travou só pra mim? Não, travou pra mim também. Travou. Pessoal, minha conexão caiu. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Me dê algum retorno aí, alguém, por favor. Sim, sim. Me desculpem aí, porque
Minha internet aqui estava boa, aí caiu. Vamos voltar para aquele finalzinho. Está acabando, tá, gente? Está acabando. Vamos lá naquele finalzinho lá. Então, o que eu quero que vocês saibam a respeito de reações de combustão? Primeiro, nós vamos trabalhar só com combustíveis derivados do carbono. Tem carbono na fórmula. E olha que interessante, na hora que ocorre a reação, quais são os produtos da reação? Olha aqui, ó, gás carbônico, CO2, e água. Gás carbônico e água. Olha o terceiro exemplo. Gás carbônico e água. Então, essas três equações químicas, o que elas têm em comum? Primeiro, são compostos do carbono. Olha lá, tá? Carbono, carbono, carbono. Segundo, se são reações de combustão, a reação é com oxigênio. Olha lá, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Terceiro, as substâncias produzidas vão ser gás carbônico, gás carbônico, gás carbônico, água, água, água. Então, é muito fácil identificar uma reação de combustão de um composto do carbono. Os produtos vão ser gás carbônico e água. O que muda é o balanceamento. Aí tudo bem, o balanceamento muda. Mas isso não é motivo de preocupação agora. Aliás, nem depois, que vocês vão ver que é muito fácil, né? O balanceamento é fácil, tá? Ok? Então, tá aí o que é reação de combustão, tá? Esses outros critérios aqui, ó. Segundo critério, troca de calor, reações exo e endo, velocidade, olha lá, velocidade, reações lentas e rápidas. Isso aí nós vamos estudar no segundo ano. Tá? Então, ano que vem, no próximo ano letivo, vocês vão estudar tanto esse segundo critério, exotérmicas e endotérmicas. As reações de combustão que nós acabamos de falar são todas exotérmicas, tá? Por isso que elas são importantes. Quanto à velocidade, o pessoal do segundo ano, que é aluno meu, as minhas turmas do segundo ano, ontem, na aula de ontem, nós iniciamos isso aqui, ó, que é um capítulo chamado cinética química. Cinética. A gente aprende a estudar as reações químicas com base na velocidade. Tá? A gente aprende a calcular a velocidade de uma reação. Tá? Isso é lá no segundo ano. Esse reversibilidade também é lá no segundo ano. Tá? Então, quanto ao calor, quanto à velocidade, quanto à reversibilidade, está aí na apostila só como a título de informação. O caráter desses três critérios aqui, ó, 2, 3 e 4, na apostila de vocês do primeiro ano, esses três itens têm apenas caráter informativo. Não vou cobrar no questionário, tá? Só para vocês darem uma lida aí. Assim como esse terceiro item, que são as chamadas reações de oxirredução. As reações de oxirredução serão estudadas com maior detalhe num capítulo do segundo ano chamado eletroquímica. Eletroquímica. Vocês estão vendo que aqui, olha aqui essa representação que está aqui para vocês. Nesse tipo de reação, chamada de oxirredução, vai haver a transferência de elétrons de um elemento químico para o outro. Nesse exemplo que está aqui, que eu pus aí para vocês, tá? O zinco perde elétrons para o cobre, tá? Para esse cobre mais 2 aqui, para esse cátion. Ocorre uma transferência de elétrons. E isso é estudado
com maior detalhe, com maiores detalhes, num capítulo do segundo ano chamado Eletroquímica. Então aí alguém pergunta, mas por que você pôs aí, professor? Só para vocês. Não vou cobrar no questionário. Não cobrarei no questionário, tá? É só para vocês terem ideia de que o estudo de reações químicas, ele é bem amplo. Ele é bem amplo. Além daquilo daquela parte aqui, que eu vou cobrar de vocês, além dessa aqui, ó, além desse critério, quantas substâncias envolvidas, decomposição, síntese, simples troca, o que mais? Dupla troca, tudo isso eu vou cobrar de vocês, né? Eu quero que vocês conheçam. Combustão, essa aqui então nem se fala. Essa aqui, com certeza, é a mais importante. E isso vai ser cobrado de vocês no questionário. Esses outros critérios, troca de calor, velocidade, reversibilidade, estão aí, vocês dão uma lida na apostila, tá? Bacana, tá? Oxirredução também, mas tudo isso vai ser estudado no segundo ano. Aqui vai ser num capítulo chamado, esse aqui, ó, vai ser chamado de termoquímica, o pessoal do segundo ano já estudou, cinética química, o pessoal do segundo ano está estudando, equilíbrio químico, eletroquímica, tá? Então, esses aqui não. Tá? Daqui para baixo, só tem caráter informativo, não será cobrado no questionário. Beleza? Tá? Olha, a eletroquímica, vocês vão ver no ano que vem, no segundo ano. A eletroquímica é um capítulo interessantíssimo. A eletroquímica, ela explica como que se constrói a bateria de um celular, como que se constrói a bateria do notebook, a bateria de um carro, bateria de moto. Poxa, como é que funciona a bateria de um carro? Por que ela fornece corrente elétrica lá para o circuito? Ou até a bateriazinha de calculadora, aquela bateriazinha de calculadora, né? A gente não troca, de relógio, a gente não troca a bateria da calculadora? Troca. Do celular, a gente não troca a bateria do celular? Tá? Como é que a bateria do celular fornece eletricidade, corrente elétrica, para que o celular funcione? Aquilo é mágica? Claro que não. É uma reação química acontecendo lá dentro. Tá? Mas tudo isso é segundo ano. Tudo é segundo ano. Tá? Então, na próxima aula, do dia 16, vai ser aula gravada, tá, gente? Vai ser aula gravada. Tá? Eu não estarei ao vivo no dia 16. Eu vou complementar essa primeira parte de reações químicas, essa parte de reações químicas importantes, vou falar sobre tudo isso, tá? E já vou fazer alguns exercícios para o questionário que vai ser aberto no dia 16. Então, a aula do dia 16, gravada, vai ser a referência para o questionário. Aí depois, no dia 23, a gente começa o balanceamento, de equações químicas. Vai ser tranquilo, tá, gente? Vai ser muito tranquilo. Então, eu estou já retornando aqui. Vocês já estão me vendo, tá? Vamos encerrar nossa aula. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer? Alguma observação? Ok, gente? Não, é só que Diga. você ia cobrar para diferenciar as equações, mas é tudo igual praticamente. Não, Henri,
você vai ver na hora que eu fizer a nossa próxima aula, eu vou fazer naquele mesmo modelo que eu fiz, daquela sobre funções químicas. Eu vou fazer à mão, eu vou escrever num papel branco, numa folha A4, tá? Com uma canetinha azul, e vou mostrar para vocês, para todo mundo, como que se diferencia a partir de uma equação química. Você vai entender, você vai enxergar como que se diferencia uma reação de síntese de uma reação de decomposição. Então, eu vou montar, vai ser aquele mesmo esquema que eu fiz naquela aula de gravada de funções químicas, ok? Tá? Você vai ver, assista a aula do dia 16 depois, eu vou colocar ela até sexta, hoje é quarta, né? Até sexta-feira eu coloco, ou no máximo sábado de manhã, eu coloco lá na sala do Moodle a aula do dia 16, tá? E lá eu vou fazer à mão, não vai ser nada arquivo PDF, não, vai ser à mão. E lá eu vou colocar todos os exemplos que eu vou exigir. Pode ficar tranquilo, não tem erro, vai ser muito tranquilo, sem estresse. Ok, Henrique? Beleza? Mais alguma? Tá beleza. Então tá, assiste a aula lá do dia 16 lá. Pode ficar tranquilo, não tem erro não. Ok, gente? Vamos almoçar? Vamos pegar agora o feijão com arroz? Muito bem. Então, um grande abraço para todo mundo, tá? E não deixem de assistir a aula do dia 16. E eu vou colocar também uma lista de exercícios lá na nossa sala do Moodle, tá? Ok? Então, um abraço, um bom almoço para todo mundo. Tchau para vocês. Vou interromper a gravação, tá? Vou interromper a gravação. Muito obrigado por assistirem a aula. Muito bem, vamos interromper essa gravação. Tá?